Por que isso é importante para o nosso papo? Talvez isso me ajude a construir aqui o pensamento, para que eu possa expor o que é efetivamente Arqueo, Tá né? bom. Então vamos começar primeiro aqui para as pessoas entenderem o que é Arqueo, Arquitetura Yield Life. Você pode falar um pouquinho do conceito da sua empresa, da sua marca, o que vocês fazem? Sim. A Arqueo, naturalmente, ela nasceu com a essência da arquitetura, né? Não há dúvida. No entanto, a gente tem o conceito do yield, que seria o retorno financeiro da aplicação daquela qualificação, daquele atributo, né, que a arquitetura ela pode conferir para aquele imóvel ou para aquele hotel. No entanto, a gente está falando de vida. Então, por isso que nós inserimos o nome Life, porque além do retorno financeiro, obviamente, a gente objetiva o bem-estar ali naquele ambiente. E como o hoteleiro ou até o investidor em real estate, né, para quem não conhece o termo real estate, é o setor imobiliário, a indústria imobiliária. E hoje a hotelaria, né, ela é tijolo, ela é imobiliário também. Muita gente também acaba comprando um hotel, investindo no hotel e depois de fazer aquele hotel crescer, dar lucro e se destacar, ele olha aquilo como um ativo e às vezes acaba colocando à venda. Ou até mesmo de uma sucessão natural. Na hotelaria independente a gente vê isso muito, né? As sucessões, onde chega num ponto que às vezes uma outra geração não quer assumir, conduzir aquele business. Mas aonde exatamente a Arqueo pode colaborar para esse investidor, né? Não necessariamente de um hotel ou um investidor que tenha estúdios, né, de locação, casas de praia de locação, aonde a Arqueo pode atuar para ajudar esse profissional, esse investidor, seja ele hoteleiro, seja ele um investidor de casas de short stay, né, de curta temporada, como estúdios, ou casas de praia, casas de serra, enfim, como o Arqueo colabora com esse perfil de cliente. Bem, então eu vou tentar fazer um overview aqui em alguns conceitos, de forma sintética, naturalmente. Aqui a gente está falando então de hospitality design, né, que engloba todas essas áreas que você falou, desde a hotelaria, ao estúdio, né, para rentabilidade, até a casa de praia também, que o proprietário investidor possa colocar a visão de rentabilidade. Então, a gente está falando de hospitality design. O que acontece? Na visão de real estate, a arquitetura ela deixa de ser um fim e ela passa a ser um meio para obter outros propósitos, né? Outros objetivos, na verdade. Então, o propósito ali será a visão de negócio. Obviamente que os conceitos e a essência da arquitetura ela precisa se manter, certo? É o que você falou, tijolo, né? Só que a gente vai, na visão do real estate, além do tijolo, né? Então, a gente entra na operação, na área operacional e com a visão também de como que eu posso maximizar o retorno financeiro para aquele meu cliente primário, vamos chamar assim. Então, nesse tipo de produto... O cliente primário, no caso, seria o O investidor. investidor. Tá. Tá? Então, nesse tipo de produto, existe o cliente primário, que a gente chama que é o investidor, e o cliente final, Que é o que hóspede. seria o hóspede. Tá? Esse hóspede ele é desenhado na forma, vamos chamar assim, da persona. Tá. Tá? Então, eu não é melhor que eu não faça não imprima uma visão tão abrangente para dizer eu quero qualquer hóspede, eu quero todas as pessoas aqui. É mais interessante que seja focado. É entender qual é o público-alvo que você quer atingir. Isso é a persona. Exatamente. Tá? Aí eu diria para você que existe, além da emoção, que é um fator da arquitetura para uma residência, por exemplo,
existe ali, você vai imprimir toda uma força, né, da emoção das pessoas que vão viver naquele lugar. E elas pagam o que for, vamos dizer assim, para ter aquilo, para ter aquele conforto Aquela experiência. ou aquela experiência. Diferente disso, no real estate, ou a arquitetura aplicada ao real estate na hotelaria, você precisa observar 3 pilares. Tá? É a forma, obviamente, a beleza, a plástica, a função daquilo, tá? E o preço. Então, vamos lá. A plástica, a gente precisa delineá-la conforme a expectativa e o desejo da persona. Então, aí, nesse caso, você, como investidor, que é o cliente primário, ele, nessa situação, ele se torna um secundário. A primeira coisa que eu tenho que pensar é na persona, o público que eu quero. Isso. Isso como que a gente consegue obter? A gente consegue, primeiramente, através de uma análise de mercado. Aí entra a Hotel B2C. Tá. A Hotel B2C ela é parceira da Arqueo. A Arqueo ela nasceu, na verdade, dentro da Hotel B2C. Né? Então, a gente precisa de uma inteligência de mercado prática, tá? Para que a gente identifique o potencial hóspede e a vocação daquele lugar. Tá? Então, qual é o tipo de turismo que existe ali? É o estudo de mercado, né? Isso. Então, esse estudo de mercado, onde o que a arquiteta Giane está colocando, é um estudo de mercado que a Hotel B2C faz em cima de um destino que o investidor quer colocar recursos ali. Que tipo de análise de mercado é essa? Oferta, demanda, para o público-alvo, né? Para a persona, qual é os competidores que existem lá, quais são os diferenciais, qual é o ticket médio, quais são os atributos que esses competidores têm, né, diferenciais que eles oferecem de experiência, em média quantos metros quadrados tem em cada propriedade, que tipo de amenities eles utilizam, quais são os diferenciais dele, qual é a taxa de ocupação média daquele destino, qual é a projeção de faturamento baseado naquela taxa de ocupação e a diária média. Enfim, então é uma inteligência que antevê o risco, né? Ela ajuda a mitigar o risco, né? Você saber que aonde você está colocando o seu dinheiro, você está fazendo tudo isso baseado em dados, não só em um sonho, porque muita gente que oferece, Exato. que investe em hotelaria, em hospitalidade, ele tem muito aquele sonho, né? De ter uma propriedade na praia, um negócio na praia ou na serra, e viver daquele negócio. Mas a gente tem que botar, é o que você falou, botar um pouco a emoção do lado, né, e olhar com racionalidade, contratar, antever, prever aquilo que você quer fazer de investimento para entender os riscos. Exato. A gente pode falar, que talvez seja uma fala conhecida para quem trabalha com análise de mercado, que a gente estuda o passado para poder propor o futuro. Tá? Então, a análise de mercado nada mais é, nesse momento, que a gente observe qual é a característica daquele lugar, exatamente como você acabou de descrever. Diante desse mapeamento, eu vou ali fazer um match entre o que aquele lugar está me dando de resposta e qual é o sonho do investidor, para ver se a gente consegue casar essas duas informações. A partir disso, aí a gente vai elencar quais são os competidores, o que eles oferecem. Então, eu não posso fazer, vamos dizer, essa análise tão ampla. Eu fiz o mapeamento amplo e agora eu elejo qual é o meu benchmark. Então, eu vou ali eleger 3, 4 propriedades que oferecem um modelo que esteja alinhado com a vontade, as expectativas do investidor, tá? E, a partir daquilo, eu começo a definir os atributos ali. Então, até aqui, a gente está falando ainda como um papel da Arqueo, muito ainda embrionário, mas estratégico, pensando muito na parte ainda de real estate. Sim. Pensando que vocês chamam de AQI, não é isso? Avaliação de qualidade de investimento. Isso.
Isso é um trabalho que a Arqueo faz, né? Para quem não conhece o termo, você pode explicar um pouquinho o que é uma AQI e o impacto disso, resumidamente? Claro. Análise da qualidade de investimento é um termo cunhado pela Politécnica, pela Escola Politécnica da USP. Obviamente que é um conceito muito mais amplo, mas a gente usa, vamos dizer, uma parte desse conceito, tá? E aplica, sim, a propriedades independente do tamanho, mas o raciocínio ele vai ser o mesmo. Tá? Mas a análise da qualidade do investimento, ela na verdade... Ele é um pré-estudo antes do investimento. Sim, então, é o planejamento. É o planejamento. É o planejamento. Então, se a pessoa, por exemplo, está querendo fazer esse tipo de investimento, ele pode contratar a Arqueo já para fazer uma AQI antes de pensar em realmente fazer o projeto. Sem dúvida, sem dúvida. O mercado ele conhece como análise econômico-financeira, onde você vai simular o fluxo de entrada e saída para que, então, você possa modelar, vamos dizer assim, antecipar a visão de retorno financeiro. E nessa modelagem dentro da AQI, você vai provocar um estresse olhando as situações macroeconômicas, microeconômicas, para entender o impacto que aquilo pode ter dentro do negócio ao longo do tempo? Sem dúvida, tem uma complexidade, né, nessa análise, mas a Arqueo ela tem essa expertise para desenvolver esse tipo de trabalho. Bacana. Aí, indo então para o tema da conversa, que seria o homestaging, diante de toda essa potencialidade Vamos entender que lá do outro lado também a nossa persona talvez não entendam muito bem esses termos. Então, se puder traduzir o que é homestaging para eles. Tá, vamos falar. Então, fizemos a análise de mercado, tudo começa com ela. Tá. Falamos do tripé, né? Forma, função e preço. Tá? A forma, então, antes da gente fazer a forma, a gente precisa fazer um pequeno estudo de mercado. Tá? Não necessariamente essa análise mais aprofundada, tá? da qualidade de investimento. Mas fazemos um pequeno estudo de mercado para que a gente tenha o benchmark. Aí a gente vai identificar quais são os atributos ou as experiências que aquelas unidades hoteleiras de benchmark estão oferecendo. A partir disso, a gente começa, então, a selecionar quais atributos a gente acha que cabe para o nosso produto. Tá? Então, aí estamos no pilar forma, né? Depois a gente precisa tornar isso real. Então, a gente vai para o pilar função, né? Então, qualquer elemento que seja colocado no ambiente, ele antes tem que ser analisado, tem que passar pelo pilar função. Tá? Então, eu tenho que pensar no momento da operação, no momento da implantação. Então, porque o que a gente vê, né, ao longo... eu tenho mais de 40 anos de experiência com turismo. A Hotel B2C tem 9 anos de mercado. A gente atua hoje em todo o Brasil, basicamente, né? Praticamente, não basicamente, praticamente em todo o Brasil, com propriedade de pequeno, médio e grande porte. E a gente tem uma diversidade de investidores ali, desde investidores de casa, de condomínios, né? De condomínios de casas em praia, até hotéis no litoral, em capitais no litoral do Nordeste, com 200 apartamentos. Então, tem um mix de produto bem interessante. A gente vê, e o nosso foco de mercado é a hotelaria independente. Né? Hotelaria independente é tudo aquilo que não é rede. E a gente vê como o equipamento hoteleiro, ele é um equipamento que tem um alto giro, né? Então, o desgaste desse equipamento ele acontece de uma forma natural. Então, a renovação dele ela acontece muito sem um planejamento. Né? Então, acho que o homestage ele casa aí, né? Mas eu quero aproveitar essa lacuna para voltar a falar mais uma vez sobre inteligência de negócios. Então, a Hotel B2C ela é uma empresa de inteligência de negócios. A gente nasceu com uma empresa de revenue management, mas a gente se ampliou
muito mais além do Revenue Management. O Revenue Management ele é a gestão estratégica tarifária para gerar melhor rentabilidade para o hotel, resultado financeiro. Mas dentro do nosso dia a dia, a gente acaba tendo um olhar muito mais amplo, muito mais holístico, né? A gente faz uma análise em 360 graus. E nós somos uma empresa data-driven, né? Uma empresa baseada em dados. Contra números não há argumentos. E aí, às vezes, a gente se depara com hotéis, com tem até um caso que o Klaus acabou de falar numa live nossa aí, de um cliente que queria aumentar o preço de uma diária dele, porque aquela diária era uma Master Plus X, não sei nem dizer o termo, era uma super suíte, né? E falou, não, eu preciso aumentar o meu preço, a proposta de vocês de tarifação para esse quarto, ela está aquém da minha expectativa. E aí a gente deu 5 passos atrás e falou assim, mas qual é a taxa de ocupação dessa categoria? E aquela categoria de quartos só representava 10% de ocupação. Então, como é que você quer um reajuste de um valor de 30% numa categoria de quarto que ele não representa nem 10% da sua receita, né? E aí, dentro do homestay, na arquitetura, eu acho que tem que trazer esse olhar. É você olhar os dados, olhar os números e o real estate junto, né? Porque aquele metro quadrado que está sendo subutilizado, a taxa de ocupação dele está sendo subutilizada, eu tenho naquela mesma propriedade um outro quarto com uma metragem semelhante, mas o custo de metro quadrado é igual, porque o custo operacional ele é igual, independente da categoria. Porque o que eu preciso transformar para que aquele meu patinho feio, que tem 10% de ocupação, e eu tenho no mesmo hotel uma outra categoria de quarto que tem 30% de ocupação? Qual é o olhar? Qual é a visão da arquitetura, do homestay, do real estate, para ajudar o hotel a transformar isso em algo mais lucrativo? Ok. Então, vamos lá. Ainda recapitulando, fizemos a análise, vamos dizer, extramuros. Então, fora da propriedade, para saber o que a concorrência está oferecendo. Estabelecemos um benchmark. Eu quero melhorar o meu produto. O que eu tenho ali de concorrente, o que eles oferecem e que eu acho que eu posso oferecer melhor, né? Diferente daquilo. Diferente no sentido de melhor, né? A partir disso, eu começo a fazer a análise intramuros. É o que você acabou de falar, né? Então, eu vou começar a verificar a taxa de ocupação, a diária média. Mas isso é algo que, por exemplo, normalmente um escritório de arquitetura, quando é contratado, ele não se preocupa com isso. Não. Ele está muito preocupado mais em atender o cliente primário. A menos que seja uma rede hoteleira. Que aí tem essa inteligência, sim, obviamente. Mas então, vamos lá. A gente começa, então, a análise intramuros. Tudo parece muito complexo, mas aqui, na verdade, a gente está explicando um passo a passo, né? Então, é bastante execuível isso, tá? Mas vamos explicar aqui esse passo a passo. Então, vamos fazer a análise intramuros. Diária média, taxa de ocupação. O que cada quarto, se eu tenho uma variação da unidade habitacional, né, na tipologia, na arquitetura, enfim, o que cada quarto está entregando. Os atributos de cada... Os atributos de cada quarto e quanto ele está entregando em receita. Em rentabilidade. Retorno, financeiro. Aí você vai identificar aqueles que têm potencial para melhorar esse retorno, como você acabou de citar o seu cliente, que ele queria elevar a diária. Mas será que tem capacidade o tijolo para maximizar a receita, para melhorar a performance daquela unidade habitacional em taxa de ocupação e em diária média? Não sei. Aí é que entra a Arquil. Aí é que entra a arquitetura. E aí que entra o homestay. Então, vamos esclarecer aqui, eu acho que chegou o ponto da gente esclarecer o que é o homestay. O papo está interessante. Então, a gente tem 3 formas, uma classificação simplista, mas eu vou colocar aqui. Então, 3 níveis de intervenção. A gente tem a intervenção clássica da arquitetura de interior, o interior design, que se chama, que seria você identificar ali possíveis atributos estéticos que eu pudesse melhorar naquele ambiente, tá?
Eu tenho a intervenção da arquitetura de interior, propriamente dita, então eu vou a fundo, eu vou realmente fazer um projeto melhorando instalações elétricas, hidráulicas, eu vou reformar, retrofitar aquele produto. Tá? É o que a gente chama no real estate de reposição de ativo. Eu vou reposicionar aquele ativo diante da concorrência. Tá? Então, é uma reforma profunda. Tá? E eu tenho o homestaging. O homestaging é como se fosse o quê? Eu trago o design de interior, eu trago algumas peças, chaves, para que a gente vai já explicar um pouquinho mais sobre isso, mas para que eu tenha uma boa imagem no digital daquele produto. Tá? Eu vou fazer algumas intervenções de arquitetura, mas que elas não são tão profundas, tá? E o meu objetivo ali é cada real que eu invista, ou cada dólar, ou enfim, cada moeda que eu invista ali, eu saiba exatamente qual é o retorno que ela vai me dar em performance e melhoria da receita daquela unidade habitacional. Maravilha. Esse é o homestaging. Esse é o que todo mundo quer ouvir, né? Exatamente. Ou seja, é como se fosse um meio do caminho entre... Então, o homestaging é uma obra, vamos dizer assim, com menos intervenções, Isso. mas que maximize o resultado. Maximiza o resultado. E ela tem... E é uma coisa mais rápida de se fazer. Mais rápida, mas ela não deixa de olhar a parte plástica, estética, que é o que o interior design iria fazer. Ok. Tá?